Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga do coração, a Beth. Ô, Beth, seja bem-vinda. Que honra, que gratidão em recebê-la aqui na Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, a casa virtual por enquanto, meus amigos. Estamos na luta para fazer a casa física, mas ainda estamos só na luta, estamos lutando. Então, hoje a nossa amiga Beth, ela vai falar do capítulo 5, vai fazer a leitura do capítulo 5, o item 27 a 31. Deve-se pôr termo às provas. Então, seja bem-vinda, amiga querida, que Deus te abençoe, que honra, que alegria, que gratidão a Deus, obrigado, e volte muitas e muitas mais vezes. Adoramos. Parabéns. Ah, As exposições obrigada. são maravilhosas, as exposições. Ah, obrigada. Agradeço muito, muito, muito todo esse carinho, a oportunidade de estar aqui, porque a gente aprende com nesses estudos. Então, né, o SEAC é uma casa virtual que acolhe com tanto carinho a todos os expositores. Então, que Deus abençoe sempre, né, o Rodrigo e a diretoria do SEAC, para que essa casa possa crescer cada vez mais. Então, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ampare, nos proteja, nos inspire, os mentores amigos do SEAC que estejam conosco, para que possamos entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Como o Rodrigo falou, é o estudo de hoje, capítulo 5, itens 27 a 31. Então, Senhor, se conosco, obrigada. Então, vamos assim, né? São poucos itens, item por item. É o estudo do Evangelho, né? Então, no item 27, Allan Kardec pergunta: deve-se por ter, quer dizer, fim, né? Deve-se ajudar a finalizar as provas do próximo quando se pode, ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Quem responde essa pergunta é o espírito Bernardin, e ele se intitula um espírito protetor. Então, diz ele que a Terra, né, ainda é um planeta de provas e expiações, e que tudo o que nos acontece é decorrente do que fizemos nas outras existências, do que plantamos, e estamos aqui nessa terra de provas e expiações, pagando parcelas da nossa dívida, dessa dívida, né, que fomos acumulando pelos erros que fomos cometendo, nas muitas encarnações que já tivemos. E diz ele, o Bernardinho, que muitas pessoas têm uma ideia errada, equivocada. Então, as pessoas pensam assim: bom, já que nós estamos na Terra para expiar, ou seja, pagar com dificuldade, com sofrimento, com sacrifício, já que estamos na Terra para expiar, né, então as provas devem seguir o seu curso. Não se pode abrandá-las, ou eliminá-las, pelo contrário, deve-se agravá-las para que elas se tornem ainda mais proveitosas. Então, é o que fazem as pessoas que se martirizam, se torturam, se punem, achando que com isso vão conseguir a iluminação o quanto antes. Mas, diz o Bernardinho, isso é um grande erro. Ele escreve: sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas, acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? Sabeis se Deus vos escolheu para suavizar a prova do outro? Então, às vezes, a gente está no caminho de uma pessoa que está passando por grande necessidade, em vez de pensar,
é castigo, né? É castigo de Deus, está colhendo o que plantou. Não. Então, diz o Bernardinho, nós acabamos sendo colocados no caminho dele para que possamos ajudá-lo materialmente, ou então levando um conforto moral, palavras de carinho, ou dando até orientação, conselho, porque a gente não sabe se a gente está sendo escolhido por Deus, como diz o Espírito, né? Espírito Bernardino, para cessar, né? Ou amenizar, pelo menos amenizar o sofrimento do próximo. Então, isso é que é a lei de amor e caridade. Então, vamos para o item 28. Allan Kardec pergunta: um homem agoniza presa de cruéis sofrimentos, ou seja, ele está lá, né, sofrendo muito, praticamente se morrendo, né? Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido, pergunta Allan Kardec, poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Isso é a eutanásia. Eutanásia significa, entre aspas, né, boa morte, que seria um alívio da dor. Então, a eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém, né, uma morte sem dor, para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. E, geralmente, a eutanásia é realizada por um profissional de saúde, então desliga os aparelhos, né, mediante o pedido expresso, né, por escrito, da pessoa doente. Então, Allan Kardec não está perguntando lá no século XIX, né, na verdade, se a eutanásia é permitida. E o São Luís é que responde, o Espírito São Luís. Mas quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Então, né, eu estou pré-julgando, eu acho que Deus, né, realmente me colocou no caminho para aliviar o sofrimento dele. Quer dizer, eu estou julgando, né, que Deus realmente é, o está castigando. E o São Luís fala, Deus pode conduzir um homem à beira da sepultura, né, ficar assim, né, com o pé na cova, né, como se dizem, e em seguida retirá-lo para que ele desperte, para que, como diz São Luís, examine-se a si mesmo, possa fazer uma reflexão de como ele vem levando a própria vida e com isso possa modificar os pensamentos. E o São Luís diz: ninguém pode dizer a um enfermo, chegou a sua hora final. Até a ciência se engana nas previsões. O São Luís fala que há casos realmente desesperadores, sem esperança de retorno à saúde, mas ele explica que o momento do último, às vezes no último instante de vida, naquele último suspiro, o doente se reanima, recobre as suas faculdades por alguns instantes, é a melhora da morte. Isso acontece com muita frequência. A pessoa às vezes está assim tão debilitada, às vezes até meio inconsciente. Aí ela dá uma melhorada, as pessoas, os parentes pensam, nossa, olha só, vai, né, agora vai se recuperar. E nesse momento muitos se despedem dos seus entes queridos. Então o São Luís fala, pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida, que é essa melhora da morte, essa momentânea reanimação, né, antes da morte, pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. Então, né,
ah, ele volta à lucidez por uns instantes e percebe a sua jornada evolutiva na outra encarnação. Pode ser que ele faça uma prece, que ele se arrependa e peça perdão aos seus familiares ou a Deus. Então, esse último momento, diz o São Luís, pode é o súbito clarão que pode poupar-lhe de sofrimentos futuros. E Allan Kardec fala, o materialista, né, aquele que não acredita na existência do espírito, ou não acredita que a alma sobrevive à morte do corpo físico, ele não compreende essas coisas. Mas, como diz Kardec, o espírita, que sabe o que se passa no além-túmulo, porque lê os livros, né? Lê as mensagens trazidas pela espiritualidade sobre esse assunto. Então, o espírita conhece o valor do último pensamento. E aliviar os últimos sofrimentos, sim, né? É, com medicação, com, né, o conforto do ambiente, mas abreviar a vida, não. Mesmo que seja por um minuto. Como diz Allan Kardec, esse minuto pode poupar muitas lágrimas futuras para o moribundo, né, aquele que está à beira da morte. Então, vamos para o item 29. Allan Kardec pergunta: aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Então, São Luís responde: matar-se, ou, né, de forma assim intencional, ou provocar a morte, por exemplo, ir à guerra com a intenção de morrer, isso é abreviar a vida, a própria vida. E diz ele, isso é suicídio de intenção. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir à pátria, né, comenta São Luís, procuraria antes viver para dedicar-se à defesa de sua pátria e não, né, tentar não ir para morrer, porque, como diz o Espírito, um morto já não serve para nada, né, na guerra. Agora, há pessoas que sacrificam a própria vida em prol do próximo, mas sem a intenção premeditada de morrer. E isso daí não é suicídio. Agora, se a pessoa tem a intenção de morrer, essa intenção anula o mérito da ação, o mérito desse sacrifício. Então, isso seria, né, essa intenção de morrer é suicídio. Existe o suicídio voluntário, quando a pessoa produz a sua própria morte de forma instantânea, mas existe também o suicídio involuntário, em que a pessoa faz tudo para extinguir as suas forças vitais e, com isso, também ela acaba abreviando a duração da sua vida na Terra. No livro Céu e Inferno, tem um caso que fala de um pai que foi para a guerra para livrar o filho do serviço militar. Livro O Céu e Inferno, um dos livros da codificação espírita, né? Então, era começo da guerra da Itália, em 1859, e um negociante de Paris, pai de família, muito querido, né, por todos, ele tinha um único filho que fora convocado para o serviço militar. E aí, né, o pai ficou angustiado, com medo, né, do filho morrer na guerra. Ele teve a ideia de suicidar-se, porque era, né, lei que o filho único, órfão de pai, não precisaria alistar-se para poder cuidar da mãe viúva, né? Então, o pai se matou. Um ano após o desencarne desse pai, o Allan Kardec o evocou na Sociedade Espírita de Paris. E ele disse que ele estava sofrendo muito, mas, de qualquer forma, a punição dele seria menos longa, porque ele havia agido
seu móvel de ação fora o amor paterno, né? O amor de pai, cuja intenção fora salvar o filho. Mas, como ele mesmo comenta, matar-se é crime. Matar-se vai contra as leis de Deus. Por isso ele estava sofrendo. E o São Luís complementa que esse pai sofre porque não confiou em Deus. São Luís comenta, né? A sua ação talvez impediu a realização dos destinos do filho. Ao demais, que ele não tinha certeza de que o filho morreria na guerra, e a carreira militar, talvez, fosse para o filho ocasião de progresso, de adiantar-se, como diz São Luís, né? Então, a intenção do pai foi boa, mas ele cometeu o mal, e mal é sempre o mal. Então, vamos para o item 30. Allan Kardec pergunta: um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá, morrerá, né? Isso pode ser considerado como suicídio? É São Luís também que responde: se não houver intenção de procurar a morte, não é suicídio, mas é devotamento, é abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Então, a pessoa sabe que vai morrer, né, ela está lá salvando alguém, né, de um desastre, de um afogamento, ela está arriscando a própria vida, mas ela não tem a intenção de morrer. Então, isso é devotamento, é abnegação. E São Luís fala, às vezes, no momento mais crítico, então, por exemplo, uma situação em que o bombeiro entra numa casa em chamas, ele está se arriscando para salvar outras pessoas que estão ali, o teto pode desabar, né? É um momento muito crítico nesse exemplo, né, do bombeiro, ele está, né, se sacrificando, mas Deus poderá resolver um meio inesperado de salvação. Diz o São Luís, não pode Deus salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode, muitas vezes, querer levar a prova da resignação até o último limite. E então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então, às vezes, as pessoas estão, por exemplo, enfrentando, assim, criminosos, assaltantes, e o assaltante está armado, mas ele se arrisca para salvar outras pessoas que estão também correndo perigo. E aí o assaltante atira, ele sabe que pode morrer e no último instante a bala se desvia. É isso que São Luís está dizendo. Então, é uma prova de resignação, né? Então, ele está lá, firme e forte, como se diz, né? Mesmo correndo o risco de morrer para salvar alguém, mas no último instante Deus traz essa essa interveniência dos espíritos, né? São os espíritos protetores que agem mudando o rumo da situação. Item 31. Allan Kardec pergunta: os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros? Então, né, a pessoa que está se resignando, que está se arriscando, Allan Kardec pergunta, ela está trabalhando para o seu próprio adiantamento espiritual, fortalecendo o seu espírito, mas também está socorrendo outras pessoas? É isso que ele está perguntando. E São Luís responde: esses sofrimentos são proveitosos para os outros, né? Então, seja materialmente, seja moralmente. Então, materialmente, às vezes as pessoas passam por privações, por sacrifícios para é, o bem-estar material do próximo. As pessoas passam fome, muitas, né? Muitos pais, numa situação precária, passam fome para
alimentar os filhos, tem tão pouco, para os filhos eles dão, para eles não sobra. Então, é uma privação, né? É um sacrifício para doar um bem material, pode ser um agasalho, e moralmente também é um exemplo de submissão à vontade de Deus, né? Então, esse caso de coragem, né, de confiança em Deus. E São Luís responde: esse exemplo de poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Então, por exemplo, um caso, né, de um bombeiro, vai, que a gente vê que, com tanta coragem, devotamento, abnegação, se dedica ao seu trabalho, cumprindo o seu dever com bastante amor, né, às pessoas, para nós é um exemplo, diz o São Luís. É a fé, o poder da fé. Pra, isso acaba incitando os infelizes à resignação. Então a gente fala assim, olha, que fé em Deus, que coragem, que desprendimento até da própria vida, sem intenção de morrer, lógico, que abnegação. Então, para nós é um exemplo, porque a gente pensa assim, ó, eu também posso me doar para muitas outras pessoas necessitadas. Então, esse exemplo, diz o São Luís, nos salva do desespero, né? Então, a gente está passando por uma situação muito difícil e a gente lembra, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, que saiu pelo mundo em situação de muita miséria, ajudando as pessoas que precisavam, e ela veio de uma família que estava muito bem, financeiramente falando, largou tudo para cuidar dos mais pobres, né, lá na Índia. Então, para nós é um exemplo que amaina o nosso desespero, né, esse exemplo que eles nos dão. E salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro, porque se a gente cai no desespero, a gente acaba fazendo, às vezes, coisas que pode se arrepender no futuro. Então, é isso que São Luís fala. Esse exemplo de poder da fé, aí no caso ele fala da fé espírita, pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Então, aqui a fé espírita é a fé racional, a fé que compreende que Deus é Pai de amor, de justiça, que nada acontece por acaso, que estamos sempre amparados, que só o corpo físico é que morre. Então, essa é a fé cheia de resignação, porque é a fé raciocinada, não é a fé cega, nem a fé imposta, né? A fé dogmática. Então, esse foi o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É o capítulo 5, itens 27 a 31. Deve-se pôr termo às provas. Muito inteligente essas perguntas de Allan Kardec. Então, nós agradecemos a ele ter nos deixado aqui a maravilhosa codificação da doutrina espírita. Então, levando o pensamento ao alto, agradecemos imensamente pela nossa vida, pelos amigos que temos, pelos nossos familiares, pela nossa saúde, por todos esses ensinamentos que nos chegam do mais alto, para que possamos, na nossa jornada evolutiva, mantermos-nos com bastante resignação, coragem, perseverança e confiança em Deus. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus. Se conosco hoje e sempre. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe sempre. Uma boa noite.